Olá! Vamos exercitar os nossos conhecimentos? Vamos resolver questões sobre a força centrípeta. Quando necessário, utilizaremos essa fórmula que expressa que a força centrípeta é o produto da massa do corpo pelo quadrado de sua velocidade, e tudo isso dividido pelo raio de curvatura da trajetória. Então, vamos lá, vamos exercitar. Um carrinho é largado do alto de uma montanha russa conforme a figura. Ele se movimenta sem atrito e sem soltar-se dos trilhos, até atingir o plano horizontal. Sabe-se que os raios de curvatura da pista em A e B são iguais. Considere as seguintes afirmações. Primeira, no ponto A, a resultante das forças que agem sobre o carrinho é dirigida para baixo. Segunda afirmação, a intensidade da força centrípeta que age sobre o carrinho é maior em A do que em B. Terceira, no ponto B, o peso do carrinho é maior do que a intensidade da força normal que o trilho exerce sobre ele. Está correto apenas o que se afirma em letra A, primeira afirmação, letra B, segunda, letra C, a terceira, letra D, a primeira e a segunda, e letra E, a segunda e a terceira. Começaremos, portanto, analisando a afirmativa número 1, sobre a resultante no ponto A. Nesse ponto, que fica na parte inferior de uma trajetória circular, o carro realiza um movimento circular com o centro voltado para cima, para o centro da curvatura. Sabemos que a força resultante nesse ponto A é a força centrípeta, que é voltada para cima nesse ponto, e não para baixo, como está escrito na afirmativa 1 da questão. Logo, a primeira afirmativa está errada. Vamos ver agora a afirmativa número 2. Que diz que a força centrípeta em A é maior que a força centrípeta em B. Vemos pela fórmula que quanto maior for a velocidade, maior será a força centrípeta, já que a massa não se altera, e o raio de curvatura é o mesmo em A e em B. O ponto-chave aqui é saber que o ponto A é o ponto mais baixo de uma descida, na qual o carrinho realiza um movimento acelerado pela ação da força gravitacional. E o ponto B é o ponto mais alto de uma subida, na qual o carrinho realiza um movimento desacelerado por conta da mesma gravidade. Portanto, a velocidade no ponto A é maior que a velocidade no ponto B. Logo, a força centrípeta em A é maior que a força centrípeta em B, como está escrito na segunda afirmativa da questão, que está correta, portanto. Agora, a afirmativa terceira. Vejamos. No ponto B, o carro está na parte superior de uma trajetória circular, na qual a resultante é centrípeta. Isto é, a força resultante é a força centrípeta e está voltada para baixo, o centro da trajetória circular. As forças atuantes são, novamente, peso para baixo, para o centro da trajetória, e a normal, que aponta para cima. Mas a força-peso é maior que a força normal, pois nesse ponto temos que a resultante centrípeta é igual à força maior, que é o peso do carrinho, menos a força menor, que é a força normal. Logo, a afirmativa de número 3 está correta. E concluímos que a resposta desta questão é a letra E. Vamos para a próxima questão. Um motoqueiro contou para o amigo que subiu em alta velocidade um viaduto. E quando chegou ao ponto mais alto deste, sentiu-se um pouco mais leve e por pouco não perdeu o contato com o chão. Podemos afirmar que, letra A, isso aconteceu em função de sua alta velocidade, que fez com que seu peso diminuísse um pouco naquele momento. Letra B, o fato pode ser mais bem explicado levando-se em consideração que a força normal exercida pela pista sobre os pneus da moto teve intensidade maior que o peso naquele momento. Letra C, isso aconteceu porque seu peso, mas não a sua massa, aumentou um pouco naquele momento. Letra D, este é o famoso efeito inercial, que diz que peso e normal são forças de ação e reação. Letra E, o motoqueiro se sentiu muito leve porque a intensidade da força normal exercida sobre ele chegou a um valor muito pequeno naquele momento. Vamos então. Ora, temos algumas afirmações absurdas aí que já devem ser descartadas. O peso não diminui e também não aumenta, porque peso é igual a massa multiplicada pela aceleração da gravidade, e nem a massa do conjunto moto mais motociclista, nela não varia, e nem a gravidade varia sua aceleração. O tal efeito inercial citado
tem a ver com as chamadas pseudoforças centrífuga e de Coriolis. Isso não tem a ver com a terceira lei de Newton, que é a famosa lei da ação versus reação. Ou seja, mesmo que a força-peso e a força normal formem o par ação-reação, esse tal efeito inercial aí foi só para causar dúvida e confundir. Descarta isso aí. Então, vamos ao que importa. O fato de sentir-se mais leve quando se passa em movimento no alto de uma trajetória circular, o que às vezes dá até aquele friozinho na barriga, e também de sentir-se mais pesado quando passamos na parte inferior desse tipo de trajetória, é porque a força que provoca em nós essa sensação é a chamada força normal, que é uma reação da superfície sobre o nosso corpo pelo fato de exercermos sobre essa superfície o nosso peso, que é outra força. E quando se passa pelo ponto mais alto de uma trajetória circular, a força normal é sempre menor que a força peso, como vimos na afirmativa de número 3 da questão anterior. O aumento da velocidade com a qual se passa nesse ponto faz com que sinta cada vez menos o efeito dessa força normal sobre o seu corpo. Essas informações já são suficientes para julgarmos a afirmativa da letra E como a correta. Próxima questão. Um automóvel de massa 800 kg, dirigido por um motorista de massa igual a 60 kg, passa pela parte mais baixa de uma depressão de raio de 20 metros, com velocidade escalar de 72 km por hora. Nesse momento, a intensidade da força de reação que a pista aplica no veículo é: adote aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E aí temos as alternativas. Vamos lá. Na parte mais baixa da trajetória temos a força normal, que está dirigida para cima, e a força peso, que aponta para baixo. Mas como o automóvel descreveu essa trajetória circular, a força normal nesse ponto mais baixo é maior que a força peso. Senão, o carrinho afundaria na pista, ou ele então estaria parado. A força resultante desse movimento é centrípeta, ou seja, força resultante é igual a força centrípeta. Então temos normal menos peso é igual a força centrípeta. Isolando a normal no primeiro membro, normal é igual a força centrípeta mais peso. Vamos substituir Fc pelo que está expresso na sua fórmula, isto é, massa vezes velocidade ao quadrado e tudo dividido pelo raio. E o peso substituímos por massa vezes gravidade. Agora precisamos ajustar algumas informações da questão. A massa que devemos usar é a massa total do conjunto automóvel mais motorista, ou seja, 800 kg mais 60 kg. Portanto, a massa que vamos usar é 860 kg. E a velocidade, que está em km por hora, deve ser transformada em metros por segundo. Para isso, deve-se dividir por 3,6, ou seja, obtemos 20 metros por segundo. Vamos agora colocar os valores para que possamos calcular. Normal é igual a massa a 860 vezes a velocidade, que é 20, elevado ao quadrado, divididos por 20 metros, que é o raio, mais a massa 860 vezes a gravidade, 10. Vamos repetir até aqui e colocar 400, que é o quadrado de 20, mais 8.600, que é o resultado dessa multiplicação. Agora temos 344.000 dividido por 20, mais 8.600. N é igual a 17.200 mais 8.600. Então, N é igual a 25.800 newtons, que é o resultado da força de reação que a pista exerce sobre o veículo. Portanto, a resposta é a letra D. A próxima questão é sobre a relação entre a força centrípeta e a força de atrito. Para isso, vamos nos transportar para uma situação hipotética no cenário da Fórmula 1, lá do início dos anos 2000. Bem, amigos, faltava apenas uma curva para terminar o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Na primeira posição estava ele, Schumacher, o campeão, a 200 km por hora. Logo atrás estava Montoya, o colombiano muito doido, a 178 km por hora. Aproximando-se de Montoya vinha ele, Rubinho Barrichello do Brasil, a 190 km por hora. Atrás de Barrichello aparecia Ralf Schumacher, o irmão menos talentoso do campeão, a 182 km por hora.
Todos esses 4 pilotos entraram com as velocidades citadas nessa última curva, que era horizontal. Tinha raio de curvatura de 625 metros e coeficiente de atrito estático igual a 0,40. Podemos concluir que, letra A, é impossível prever quem pode ter vencido a corrida ou quem pode ter derrapado. Letra B, Montoya venceu o grande prêmio porque todos os demais derraparam. Letra C, de acordo com as velocidades citadas, a colocação mais provável deve ter sido: primeiro lugar, Schumacher; segundo lugar, Barrichello; terceiro lugar, Ralf; e quarto lugar, Montoya. Letra D, Barrichello venceu a corrida porque Montoya e Schumacher derraparam e não haviam como Ralf alcançá-lo. Perceba que é preciso saber qual é a velocidade máxima que é possível passar pela curva sem derrapar, para que possamos avaliar as opções dadas na questão. Nessa situação horizontal, não precisamos nos preocupar com as forças peso e normal, porque essas forças são perpendiculares com o plano. Melhor dizendo, elas fazem um ângulo de 90 graus com a pista. E por isso, essas forças não têm efeito na análise do movimento circular realizado por esses carros. O que temos aqui é que a resultante centrípeta, ou seja, força centrípeta Fc, é igual à força de atrito Fat. Então, escrevemos Fc é igual a Fat. Da fórmula de força centrípeta tiramos m vezes ao quadrado sobre r e substituímos aqui no lugar de Fc. Fat é igual ao coeficiente de atrito, representado aqui por essa letra grega μ, vezes a massa m vezes a aceleração da gravidade. Perceba que as massas podem ser eliminadas aqui em ambos os membros da equação. Se isolarmos aqui a letra v da velocidade, multiplicando r no segundo membro e eliminando o quadrado por uma raiz quadrada, temos que v é igual a raiz quadrada de μ vezes g vezes r. Vamos deixar essa equação aqui de lado por um instante. Devemos agora transformar todas as velocidades citadas em metros por segundo, dividindo-as por 3,6. Assim temos a velocidade de Schumacher, 200, dividido por 3,6, que é igual a uma dízima, mas vamos deixar apenas 55,5 metros por segundo. A velocidade de Montoya, 178, dividido por 3,6, que é igual a também uma dízima. Vamos colocar 49,4 metros por segundo. A velocidade de Barrichello, 190, dividido por 3,6, que eu vou colocar como aproximadamente 52,8 metros por segundo. E a velocidade de Ralf Schumacher, 182, dividido por 3,6, que dá aproximadamente 50,5 metros por segundo. Agora vamos voltar à fórmula que deixamos anteriormente e calcular qual é a velocidade máxima que é possível fazer essa curva, cujo raio é de 625 metros, sem que o carro derrape. Então, temos que a velocidade é igual à raiz do coeficiente 0,40 vezes gravidade 10 vezes raio 625. Essas multiplicações dão um valor de 2.500, cuja raiz quadrada é igual a 50. Logo, a velocidade é igual a 50 metros por segundo. Essa é a velocidade máxima para que não haja derrapagem nesse ponto da pista. Então, percebemos que Schumacher, Barrichello e Ralf Schumacher entraram na curva com velocidade acima da velocidade máxima possível. Eles derraparam. Portanto, Montoya venceu o grande prêmio porque todos os demais derraparam. E a correta é a resposta de letra B.